Kinkil é claramente uma terra de mortais, mas você a fez parecer o reino mortal. Homens aram e mulheres tricotam. Não há vestígio de magia alguma. Se tudo fosse feito com magia, a vida não teria graça. Todos ficariam entediados. Estou até pensando em criar um campo de batalha para eles um dia, para que possam se divertir, lutando uns contra os outros, para não ficarem tão entediados. Isso soa realmente interessante. Quando chegar a hora, vou emprestar alguns generais celestiais para animar as coisas. Me machuquei. Eu disse que não sei cozinhar, tia. Parece que vamos ter que esquecer essa refeição. Ficaremos bem mesmo sem comer. E um bolinho, então? Migu, corra ao Reino Mortal e traga Olivia Santiago de volta. Diga que algo grande aconteceu em Kinkil. Mas não a encontro, tia. Então afixe um aviso na entrada da Toca da Raposa. E diga que precisamos de um cozinheiro agora. Certo. Vou agora mesmo. Está decidido, então. Você pode pelo menos acender o fogo e queimar lenha. Coloque mais lenha. Sua primeira esposa devia ter uma habilidade culinária incrível para te ensinar a cozinhar tão bem. Espere. A esposa dele já morreu. Mencioná-la não seria reabrir uma antiga ferida dele? Ela era como você. Ela só sabia cuidar do fogo e queimar lenha enquanto eu cozinhava. Não sei como ela sobreviveu no Monte Junji antes de me conhecer. Por que não está falando? Tenho medo que esteja triste. Não sei o que dizer. Sussu. Viu? Você está terrivelmente arrasado. Até me chamou pelo nome errado. Já fui ao Extremo Oriente. Extremo Oriente? Eu costumava ir ao Extremo Oriente com o 16º discípulo para brincar. Será que o príncipe herdeiro encontrou pistas e adivinhou que sou Sylvia? É por isso que ele está usando o bolido como desculpa para ficar na Toca da Raposa? Ele quer recuperar o corpo do mestre? Por que está me olhando assim? Parece culpado. Não estou. Você está quase terminando de cozinhar. Embora eu ainda não saiba o sabor, você realmente parece um cozinheiro. Esqueça isso por enquanto. Não acredito que ele possa descobrir algo que esteve oculto por 70.000 anos. Se continuar me alimentando, vou virar uma bola. Que maravilha seria. Não precisaria carregar você ao saltar pelas nuvens de volta ao Palácio Celestial. Só preciso enrolar você e levar de volta ao seu salão Kim. Papai é malvado. Agora você tem com quem correr. Está tudo bem. Kian, aqui. Precisa se nutrir mais. Ali, aqui. Precisa se nutrir mais. Tio Migu, você precisa se nutrir mais. Kian, prepare um escritório para eu tratar documentos oficiais. Você precisa tratar de assuntos oficiais? Vou ficar aqui por alguns dias. Migu.
Vá arrumar o antigo quarto do quarto irmão. Certo, vou fazer isso agora. Migu, venha aqui. Tia, Eles vão dormir? já estão dormindo. O jovem príncipe adormece ao anoitecer. Quando eles vão embora? Ele não disse. Você não disse que Sua Alteza veio acertar uma dívida? Receia o quê? Ouvi dizer que os 9 céus procuram o paradeiro de origem profunda há 70 mil anos. Não se deve confiar em Sua Alteza, tia. Você normalmente não é muito esperta. Mas hoje está pensando o mesmo que eu. Vou indo agora. Kiankia. Flor noturna. Ainda não dormiu? Ali já dormiu. Então vim jogar xadrez com você. Xadrez? Está com vontade de jogar? Nesses anos, exceto nos dias em que guardei o Marjan, não parei de procurar pelo 17º. Mas não encontrei nenhuma pista. Receio que as perspectivas sejam sombrias. Sou o discípulo sênior, mas falhei no meu dever. Não consegui nem cuidar de um discípulo júnior. Sinto-me culpado perante o mestre. Não diga isso, senhor. Não conseguir cuidar do 17º e perdê-lo é culpa de todos nós, discípulos. Deixe para lá. É raro nos encontrarmos. Não falemos desses assuntos tristes. A propósito, 16º vai voltar ao Reino Mortal para ganhar experiência. Serei honesto com você, sênior. Nesses 70 mil anos, eu disse que estava ganhando experiência. Mas eu tenho procurado pelo paradeiro do 17º. Eu pretendia continuar minha busca, mas mudei de ideia depois de encontrar o Senhor Espectral ontem. A montanha Kunlun era venerada por todos os imortais no passado. No entanto, agora caiu a ponto de não se ver uma alma viva. Já que não consegui encontrar o 17º nem em 70 mil anos, então por que não volto para a montanha Kunlun? E cuido da montanha Kunlun no lugar do mestre. Você ainda se lembra das palavras que o mestre disse antes de partir? Sou igual ao 17º. Nós dois acreditamos no que o mestre disse. Já que ele nos disse para esperá-lo, então ele certamente retornará. Enquanto o 17º não for encontrado, continuarei procurando por ele. Então retornarei primeiro para a montanha Kunlun e aguardarei pacientemente por suas boas notícias. Quem você está procurando? Tia, este é o oficial civil do príncipe herdeiro, Lorde Estelar Nuvem Auspiciosa.
Este é o oficial militar do príncipe herdeiro, Senhor Estelar Astreu Celius. Tia. Tia, Sua Alteza deu ordens ontem. Que os relatórios oficiais sejam enviados aqui a partir de agora. Enviados aqui? Fique tranquila, tia. Só estarei aqui uma vez por dia, pela manhã, para recolher os que foram concluídos ontem. E entregar os que aguardam instruções. E você? Fique tranquila, tia. Estou aqui para proteger o príncipe herdeiro e o jovem príncipe. Não vou incomodar você e Sua Alteza de forma alguma. Farei minha saudação e depois desaparecerei de sua vista. Sem permissão de Sua Alteza, você não me verá de jeito nenhum. Fantasma? Por que estariam atrás de mim? O Reino Fantasma ainda deseja travar guerra contra a tribo celestial. Você diz que Sua Alteza mandou Nuvem Auspiciosa e os outros enviar todos os relatórios oficiais para Tinkyu. Sim, Vossa Alteza. Nuvem Auspiciosa acabou de voltar. E anunciou isso aos que estão no salão de dormir de Sua Alteza. Sua Alteza só encontrou Clara Fontoura uma vez, no Mar do Leste. Como ele foi morar com ela agora. Dizem que as raposas brancas de 9 caudas têm aparência naturalmente sedutora. E são habilidosas em usar feitiços encantadores. Estou imaginando. Temo que ela tenha feito algo insuportável a Sua Alteza. E enfeitiçado Sua Alteza. O que importa se ela tem aparência naturalmente sedutora? O segundo príncipe não foi roubado dela por uma cobra? Tive que fazer tantas coisas. Sofri a dor de substituir meus olhos e ofereci a lâmpada coletora de almas para finalmente poder entrar no Palácio Shiwu. Mas só porque ela nasceu princesa de Kinkyu, ela poderia tão gratuitamente tomar a posição de esposa principal dele. Este mundo é realmente injusto. Sim, Vossa Alteza. Precisamos pensar rapidamente em um jeito de lhe dar uma lição. Não. Ela é uma rainha de Tinkyu. Ela é alguém a quem os 4 mares chamam de tia. Ela também é a princesa herdeira escolhida pelo próprio Senhor Celestial. Não ganharei nenhum benefício entrando em conflito com ela. Não pode ser que Vossa Alteza vá tolerar isso. Não. Isso não é uma questão de tolerância. Eu consegui chegar até aqui. Entrar no Palácio Shiwu mesmo, contra a vontade de Flor Noturna. E fazer os 4 mares acreditarem que sou a consorte favorecida do Palácio Shiwu. Não fui engolindo a raiva ou enfrentando a adversidade. Mas confiando. Isto. Vossa Alteza tem razão. Já que o segundo príncipe cancelou o noivado com ela uma vez, o Senhor Celestial não permitirá que Flor Noturna faça nada. Pensei que Flor Noturna continuaria, sentindo falta da falecida Sussu, e não se casaria com Clara Fontoura tão fácil. Mas quem diria que depois de visitar o Mar do Leste, ele seria enfeitiçado por ela? Lúcia, para remover este obstáculo, a melhor maneira é fazê-la cancelar o noivado por conta própria. Cancelar por conta própria? Exatamente. Ela não sente nada por Flor Noturna. E ela mesma é a rainha de Kinkyu.
se estando com Flor Noturna, ela se sentir restringida. Desconfortável. E nada acontecer como ela deseja. Então, no acesso de raiva, Talvez ela realmente cancele o noivado. Mesmo que não cancele, certamente não será agradável com Flor Noturna. boa ideia. Isso mesmo. A ideia de Vossa Alteza é a melhor. Vá para Tin-Kiu agora. Transmita uma mensagem à alta deusa, segundo minhas intenções, e mostre a ela que a tribo celestial tem regras. Ela pode ter um noivado com Sua Alteza, mas ainda não estão casados. Ficar juntos o dia todo e deitados um com o outro é inapropriado. Enfraqueça a autoridade dela primeiro. Sim. Vou agora mesmo. Tia, você não dormiu bem ontem. O príncipe herdeiro insistiu que eu jogasse xadrez com ele noite passada. Eu estava com tanto sono que apoiei a cabeça na mesa. No fim, dormi assim a noite toda. Vou recuperar o sono. Deixo ele com você. Está bem. Levante a cabeça. Deixe-me ver seu rosto. Vossa Alteza. Soube que você salvou o bisneto imperial. Vossa Alteza, quando eu passava pelo Monte Junji, Vi um monstro se aproveitando do bisneto imperial. Então intervim e o salvei. Eu o acompanhei até a cabana, que Sua Alteza costuma usar. O jovem príncipe é o primeiro filho do príncipe herdeiro. É também o único e muito favorecido. Você tem muita sorte. Diga-me, como posso agradecer essa gentileza em nome de Vossa Alteza? não ouso. Só desejo ficar no palácio como simples criada. Ficarei contente em servir Vossa Alteza por muitos milênios. Você é a princesa do Mar Oriental. Com essa posição, mesmo que se casasse no Palácio Xiwu, ninguém diria nada. Não seria humilhante demais ser criada? Não acha, Princesa Melodia Suave? Levante-se. Com sua posição e por ter salvo o jovem príncipe, não seria difícil torná-la consorte. Nos últimos 70.000 anos, fui a única a servir Vossa Alteza no Palácio Xiwu. É muito solitário. Irmã, se realmente quer, posso ajudá-la a casar-se com Vossa Alteza. Seria bom ter mais companhia. Obrigada, Vossa Alteza. Não precisa agradecer. Entendo sua paixão. É como sinto por Vossa Alteza. Simpatizo com você. Somos iguais. Soube que a alta deusa Alva Montalva de Tin-Kiu também esteve no banquete do Mar do Leste para o filho de um mês do Rei da Água. Você viu a lendária alta deusa? A alta deusa Alva Montalva? O que houve? É algo que não pode contar? Não, só que no Mar do Leste. Confunde a alta deusa Alva Montalva com Vossa Alteza. Parece interessante.
Conte-me. Espere. Sua tia está na caverna. Procura nossa tia. Sim, trabalho para a consorte Sujin do Palácio Xiwu. Quero ver sua tia. Minha tia e seu senhor jogam xadrez à noite e passeiam de dia. Ela está cansada, descansando agora. Se houver algo, diga a mim. Minha senhora não é alguém sem paciência. Além disso, ela é uma futura consorte imperial. Sua Alteza me enviou com boas intenções. A alta deusa Alva Montalva e o príncipe herdeiro ainda não se casaram formalmente. Passam o dia todo juntos e dormem lado a lado. No geral, é um comportamento inaceitável. Nem o Senhor Celestial agia assim no passado. Além disso, a princesa Melodia Suave acaba de ser convidada ao Palácio Celestial. O príncipe herdeiro não deveria negligenciá-la. Nosso Team Kill não tem tantas regras rígidas como a tribo celestial. Uma mera imortal inferior. Está causando confusão? Está intimidando o Team Kill, porque não temos guardas. Exato! É verdade! É claramente uma desculpa para nos tratar mal. Sem falar que o seu senhor já tem par e até um filho. Nossa tia não os critica, e vocês vêm criticá-la. Vocês todos, seus rudes ignorantes. Como ousa desprezar a tribo celestial por ter regras? Some! Saia de Team Kill já! Saia! Some! Fora de Team Kill! Vá embora! Caia fora! Deixe Team Kill! Podem fazer isso! Deixe King Kill fora! O que vocês estão fazendo? Saia! Amigo, o que eles estavam gritando? Tia, a consorte Sujin do Palácio Celestial mandou alguém. Pedia que o príncipe herdeiro volte ao palácio. Eu mal tinha dito algo a ela. E ela já foi expulsa pelo povo de King Kill. Sujin, a consorte secundária de Flor Noturna. Sim, tia. Por que foram tão ríspidos? Ela disse coisas desagradáveis. Ela disse que você e o príncipe herdeiro ainda não se casaram em cerimônia, mas ficam juntos o dia todo e dormem juntos. E é um comportamento inaceitável. Disse que nem o Senhor Celestial agia assim no passado. Quando a multidão ouviu, ficou tão furiosa que a expulsou. Entendo. É uma pintura bonita. Sua consorte secundária mandou alguém agora, pedindo que você volte ao palácio. Ela disse umas coisas que eram só meia verdade. Pensei um pouco e acho que as palavras dela são razoáveis. O que foi? Ela disse que você e eu ainda não nos casamos em cerimônia, mas ficamos juntos o dia todo e dormimos juntos. Embora o que ela disse não seja verdade, acho que é mesmo inadequado você ficar aqui na minha toca da raposa o dia todo. O que você acha? Eu queria morar aqui, então vim morar aqui. De qualquer forma, você é minha esposa. O que os outros têm a ver com isso? Se eu tivesse casado na idade certa, meus netos seriam tão velhos quanto você agora. Tia, você me lembrou repetidamente que você é dezenas de milênios mais velha do que eu. Há algo que você queira dizer? É só um comentário casual. Aquela criada do palácio disse que você trouxe a princesa Melodia Suave para o Palácio Celestial. Sim. Kim, sente-se. Você deveria se deitar. Escolha uma posição confortável. Levante a mão e me encare. Sorria no rosto.
muito bom. Ele está fazendo uma pintura para mim? Como esse príncipe herdeiro tem humores tão variáveis. Num momento, ele está com uma expressão fria, e no seguinte, tem um sorriso agradável. Melodia suave insistia em não se casar com o segundo príncipe do Mar do Oeste. Ela salvou a vida de Ali. Permiti que ela fosse ao Palácio Celestial para ser criada. Quando ela pensar bem, acabará saindo por conta própria. Na verdade, o segundo príncipe do Mar do Oeste não é tão insuportável. Você o conhece? Ele está me testando de novo. Não o conheço. Só ouvi o quarto irmão mencioná-lo antes. E o segundo príncipe não é discípulo de origem profunda. Provavelmente não seria tão devasso. Acho que foi só uma desculpa. Kian, há mais alguma coisa que você quer me contar? Tem mais uma coisa. Pode falar. Meu braço está ficando dormente. Posso mudar de posição? Como quiser. Vossa Alteza, Clara Fontoura de Tinkyu não é de se brincar. Tinkyu inteira está cheia de camponeses sem civilidade. Ousaram difamar a tribo celestial por ter muitas regras. E disseram que em Tinkyu só precisam ter afeto um pelo outro. E decoro não importa? O quê? Eles realmente disseram isso. Foi Clara Fontoura que disse isso? É isso que me enfurece. Nem consegui ver Clara Fontoura. Aquela Clara Fontoura se deu ares de alta deusa. E fez um mero silvestre me mandar embora. Ela não se importou que eu fui mandada por você. De qualquer forma, já fui uma consorte imperial. Fui concedida ao príncipe herdeiro pelo próprio Senhor Celestial. E fui a primeira a me casar oficialmente no Palácio Sheol. Ela ousaria me menosprezar assim? Ela não estava apenas te menosprezando. Aqueles selvagens em Tinkyu também disseram. Disseram que Vossa Alteza é a amante do príncipe herdeiro e que temos sorte de sua tia não nos desaprovar. Então como ousamos ir dar sermão a ela? Atroz. É muito atroz. Eles praticamente. Não diga mais. Vossa Alteza, o que está acontecendo? Eu disse para não falar mais. Vossa Alteza, não fique com raiva. Deixe-me pensar em como fazer Sua Alteza voltar do lado daquela raposa. Vossa Alteza, hoje é o banquete de aniversário do Senhor Celestial. Não deve ficar tão com raiva. Está tudo bem. Só não consegui controlar meu ressentimento por enquanto. Está tudo bem. Você disse que hoje é o banquete de aniversário do Senhor Celestial? Sim, Vossa Alteza. Esqueceu? Andei pensando naquela raposa de colina verde nos últimos dias. Acabei esquecendo disso. Preparou o presente que mandei arrumar? Sim, Vossa Alteza. Há convidados especiais desta vez? É o mesmo do ano passado? Se devo dizer que há alguém especial, seria o rei da água do Mar do Norte e seu filho mais velho, Verdade Primordial. Verdade Primordial? Sim.
Ouvi que Verdade Primordial escreveu muitos cumprimentos para o Senhor Celestial. O Senhor Celestial ficou muito satisfeito e até permitiu que o Rei da Água do Mar do Norte trouxesse o filho mais velho. Acho que a rixa entre o Rei da Água do Mar do Norte e o Senhor Celestial pode ser superada com este filho. Rápido, vá fazer os preparativos. Isso deve ser executado. Vossa Alteza, vai mesmo fazer isso? Temo que não precisa temer. Nada vai acontecer. Soube que você está na Toca da Raposa, desde jovem. Você estava aqui antes de Qian completar 10 mil anos. Sim. Contando os anos, foi mesmo esse tempo. Já que Qian é uma alta deusa, é razoável dizer que ela teve que passar por 2 provações celestiais. Uma para ascender a alta imortal e outra para ascender a alta deusa. Sim. Sim. Já que você a viu crescer, então deve saber pelo que ela passou nessas 2 provações. Deixe-me pensar. Sou velho, meu cérebro não lembra rápido. Tia acendeu a alta imortal enquanto estava na Montanha Comum. Será que o príncipe herdeiro está procurando por origem profunda? Preciso tomar cuidado. Quando nossa tia acendeu a alta imortal, ela estava na Toca da Raposa. O próprio Rei Raposa a protegeu da provação. Quanto a acender a alta deusa, Príncipe herdeiro, você também sabe que ela lutou com Azul Profundo. A batalha com Azul Profundo. Isso mesmo. Ela lutou com Azul Profundo. Foi assim que perdeu a memória e se tornou mortal. Flor Noturna. Flor Noturna. Ela é sua sussurro. Porque precisa buscar confirmação uma vez atrás da outra. Tendo esquecido ou não, o bastante é que ela voltou. Vossa Alteza. Pensou em algo. Está com uma cara tão feliz. Não é nada. Vou levar sua tia ao Reino Mortal. Reino Mortal? O príncipe herdeiro é tão difícil de entender. Ele fica sombrio uma hora e radiante na outra. A chuva está realmente agradável hoje. Finalmente não preciso passear com ele. Lorde Flor Noturna, olhe, qual rei da água estará fazendo chover hoje? Não quero que você se molhe. Porque não ficamos dentro da Toca da Raposa hoje. Papai disse que nos levará para brincar no Reino Mortal hoje. Felizmente, não está chovendo no Reino Mortal hoje. Vocês dois vão ao Reino Mortal? Deveriam encontrar uma divindade da terra para guiá-los. Fico na Toca da Raposa todo dia. Não conheço bem o Reino Mortal. Mãe, gostaria que você viesse. Espere eu me trocar, está bem? Eu quero este. Está bem. Qual você quer, jovem mestre? Aqui, este. Espere, sua pérola poderia comprar a rua inteira. Cuidado! Não a deixe cair. Aqui está. Está bem. Todos os tipos de nozes, saudáveis e saborosas. Obrigada, padrinho. Venha provar todos os tipos de nozes. Jovem mestre, todos os tipos de nozes disponíveis. Encha um saco pra mim, está bem. Por que está com vontade de visitar o Reino Mortal hoje? Nuvem Auspiciosa trouxe uma pilha grande de relatórios ontem. A julgar pela expressão dele, não eram documentos triviais. Hoje é o aniversário de Ali. Que falta de sinceridade a sua. Por que não me contou antes sobre um assunto tão importante como o aniversário de Ali? Ele me chama de mãe. E eu nem tenho um presente preparado. É tão desanimador. Que presente você vai dar pra ele? Uma pérola luminosa? Como você soube?
Não tem sido seu hábito todos esses anos presentear com pérolas luminosas. Pérolas pequenas para jovens imortais e pérolas grandes para velhos imortais. Embora uma pérola luminosa seja muito preciosa, Ali é jovem e não saberia seu valor. Seria apenas um desperdício dar a ele. Você não sabe? Eu tenho uma que tem metade da altura de uma pessoa. É como a lua. Se colocada no salão Tingyun de Ali, ainda seria um prazer de se ver. É a única no mundo. Então você está aqui. O que estava fazendo? Obrigado, jovem mestre. De nada. Fiquei tão assustada. Você está bem? Estou bem? Qian, depois de sumir por uns anos, como foi parar nesse estado? Nunca saí de Qian nestes 70 mil anos. E nunca me feri. Será que foi um sonho que acabei de lembrar? O que aconteceu? Senhores, todos os pratos estão servidos. Aqui está. Este jovem mestre é bem adorável. Pode ser fofo quando criança, mas quem sabe como vai ser quando crescer. Aproveite. Mãe, você não gosta mais de mim? Aparência em homem não serve para nada. Um par de punhos fortes é mais útil do que um rosto bonito. Além disso, filhas se parecem com os pais e filhos com as mães. Na minha opinião, Ali não vai ficar nada feio quando crescer. Mamãe é linda. Naturalmente não serei feio o bastante para envergonhar a mamãe. Sim, não importa como você ficar. Quando crescer, ainda será a menina dos meus olhos. Eu vou te proteger muito. Você sabe disso, né? Você é tão boa para mim. Senhores, este licor acaba de ser aquecido. Está perfeito para beber agora. Provem. Obrigado. Aproveita. Você gosta de comer isso? Coma mais. Você odeia comer isso, mas é saudável. Você está tão magra. Mesmo que não doe, você se vê. Assim, dói em mim. Qian, se você não aguenta ouvir essas palavras carinhosas, o que você vai fazer de agora em diante? Meu senhor, tia. Divindades do mundo todo chegaram para o banquete de aniversário do Senhor Celestial. Segundo o príncipe Vento Empilhado do Mar do Oeste, chegou ao Palácio Celestial. E logo depois foi ao Salão Zish, dizendo que tem assuntos urgentes a tratar pessoalmente. Não ousei demorar. E vim em busca de Vossa Alteza. Faça companhia ao Ali. Eu tenho que voltar ao Palácio Celestial. Volto para procurar vocês dois esta noite. Está bem. Cuide-se, senhor. Por favor, volte sempre. Está bem. Senhor, como é que são só vocês dois? Onde está o outro senhor que estava com você? Algum lugar perto que vale a pena visitar? Lugar que vale a pena, sim. Siga rumo sul por ali. Há uma casa de chá. Essa casa de chá pode ser cara, mas lá tem ótimas histórias sendo contadas. Narração de histórias? Sim. Então vamos para a casa de chá. Certo. Obrigado. Se casa de chá hoje. Vamos continuar a história de onde paramos. Dizem que a Piton tinha 10 jung de comprimento. Aqui, por favor. Suas escamas e manchas brilhavam fluorescentes. Uma onda de calor impressionante tomou sangue. Buscando presas de um lado para o outro, a Piton causava pânico em todos. Morte certa aguardava 9 entre 10 homens pegos em sua boca. Então, os 3 homens se entreolharam. No tempo que o seu pai leva para beber uma xícara de chá no céu. A noite já terá caído no reino mortal. Vamos sentar aqui e esperar por ele. Príncipe herdeiro. Ainda tenho negócios urgentes no reino mortal. Terei que partir quando esta vela se apagar. Então serei breve.
Imortais que deixaram o banquete do Mar do Leste nos últimos dias. Encontraram grupos de atacantes de identidade desconhecida que queriam matar. Tal coisa aconteceu? Algum foi capturado vivo? Nenhum ficou vivo. Todos foram mortos por magia demoníaca. Meu 16º discípulo quer dizer. Eles eram marionetes criados por magia demoníaca. Portanto, é muito provável que o mestre deles venha do Reino Fantasma. O Reino Fantasma?